Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cultivo e também vou fazer o replante dessa plantinha linda aqui, que é a avenca. Essa é uma plantinha clássica, é aquelas plantinhas do tempo da vovó. Se a gente não entender do que ela precisa, pode ser um desafio manter ela bonita e saudável. Então, eu vou começar aqui fazendo o replante dela e depois eu falo um pouquinho sobre como cuidar. Vou pegar aqui a minha bandeja para fazer o replante dela. Deixa eu tirar ela aqui desse vaso. Eu vou plantar ela aqui nesse vaso cuia. Eu acho que essa cuia aqui é uma cuia 26. E eu já coloquei aqui, ó, uma mantinha de drenagem para o substrato não vazar aqui por esses furos. Essa mantinha é totalmente permeável, então a água vai passar aqui no momento da rega. E para começar esse replante, eu vou colocar um pouquinho de substrato aqui dentro desse vaso. O substrato que eu vou usar para fazer o plantio dela vai ser esse substrato aqui, ó. Ele é rico em matéria orgânica. Aqui tem um substrato que eu comprei na internet próprio para plantas ornamentais. Tem também um pouquinho de areia grossa para construção, palha de arroz carbonizada e coloquei também aquele substrato orgânico que eu retiro das orquídeas quando eu vou fazer o replante. Aí eu reaproveitei ele aqui e fiz o substrato para plantar a minha avenca. Essa é uma planta que gosta de bastante umidade, então esse substrato aqui vai ser perfeito para o cultivo dela. Eu vou começar colocando um pouquinho de substrato aqui dentro do vaso. Eu não fiz camada de drenagem nesse vaso porque é um vaso cuia, então ele é bem baixinho, não vai reter muita água. E esse substrato que eu preparei é bem drenável também. Então eu vou colocar aqui o substrato dentro do vaso, uma camadinha de substrato, mais ou menos, ó, um tanto assim no fundo do vaso. Agora eu vou pegar aqui a minha avenca que está plantada aqui nesse vasinho, pote 10, bem feinho. Já tem um tempão que ela está aqui, então o substrato já está bem compactado. Ela já está pedindo aí um replante. Aí eu vou apertando assim o vasinho para a planta ir se soltando e ficar mais fácil de fazer o plantio dela. Aí eu aperto bastante o vasinho, agora é só virar aqui e puxar que ela vai sair com o torrão intacto. Olha aí o tanto de raízes que tem nessa avenca. Eu vou ter que fazer uma limpeza aqui dessas raízes. Posso cortar essas raízes quase todas. Vou abrindo aqui o substrato para ir se soltando bem. Pelo tanto de raízes, dá para saber aí o tempo que tem que ela tá aqui nesse vasinho, né? Aí eu vou fazendo aqui uma boa limpeza. A maioria dessas raízes estão secas também, porque ela vai descartando as raízes com o tempo. Já tirei aqui a metade das raízes, vou manter esse torrão. E aí eu vou posicionar ela aqui dentro do vasinho. Dessa forma aqui, ó. Vou colocar ela bem centralizada, porque aí ela vai ter espaço para crescer para todos os lados. E agora, deixa eu virar aqui para vocês verem. Vou colocar substrato aqui ao redor da planta. Aí eu vou pegando o substrato e vou completando aqui os espaços vagos com ele. Colocando o substrato, vou ajeitando ele bem direitinho aqui para ir firmando a planta. Parece que esse vaso é muito grande para ela, mas ela vai se desenvolver bem, vai ficar bem bonita. E o bom dele ser grande é que ele vai ficar úmido por mais tempo. Só tem que ter cuidado na rega para não encharcar demais. Mas a umidade ela gosta, ela não gosta de ficar seca. Quando ela fica seca, ela murcha as folhas, descarta as folhas e não fica uma planta bonita. Aí já terminei de colocar aqui o substrato. Não vou encher o vaso até em cima, porque eu vou colocar substrato de orquídea aqui por cima. Só aqui por cima para cobrir aqui esse substrato. Então eu vou pegar aqui um pouquinho daquele substrato que eu retiro das orquídeas, puro mesmo. Olha aqui como que ele é. E vou colocar aqui por cima.
para manter mais a umidade para ela. Vou colocar do lado de cá também. E pronto, já está plantadinha aqui a minha avenca. Vou limpar aqui a baguncinha e volto falando sobre o cultivo dela. Bom, gente, a avenca já está aqui plantadinha e olha aí como ficou. Agora ela está com um substrato novinho, tem bastante espaço para ela crescer aqui nesse vaso. É só eu controlar a rega para ela não ficar encharcada demais e ela vai ficar bem bonita. Daqui uns dias esse vaso vai estar bem cheio e eu volto aqui mostrando o desenvolvimento dela. Mas por hora, como cuidar dessa planta? É uma planta de clima tropical aí da família das samambaias e as plantas tropicais basicamente gostam de calor, umidade ambiente e luminosidade indireta. Então, eu vou cultivar ela em um local onde ela vai receber bastante luz, mas ela não vai pegar sol direto. Ela vai ficar embaixo de um sombrite de 50% que vai filtrar aí o sol. Vou colocar no mesmo local que ela estava antes. As regas dela a gente faz de acordo com o que o substrato vai secando. É uma planta que não pode secar toda de uma vez. Ela precisa ter uma umidade constante ali no substrato. Então a gente observa o substrato, coloca o dedo no substrato e sente como ele está. Se a gente sentir que esse substrato está quase seco, a gente já pode fazer a rega. Não precisa deixar ela secar totalmente, porque senão ela vai murchar essas folhas, vai começar a secar e não vai ficar uma planta bonita. Então a gente tem que ter muita atenção aí na rega da avenca. É importante a gente escolher um cantinho para ela, onde a gente não vai ficar esbarrando, porque ela é muito sensível, quebra a folha com bastante facilidade. Enquanto eu estava fazendo aqui esse replante, eu quebrei aí umas 2 folhas dela. E ela também é uma planta que não gosta de muito vento. Se ela fica naquele lugar onde tem aquele vento constante, muito forte, ela vai acabar quebrando aí as folhas e não vai ficar com um vegetal bonito. A adubação, você pode usar aí adubos orgânicos, ela gosta bastante desse tipo de adubação, pode usar um bocache ou então um esterco de gado de galinha curtido, pode usar também a farinha de osso com torta de mamona, escolha um desses adubos e coloque aí uma vez por mês no cantinho do vaso, já vai ser o suficiente para deixar a sua avenca nutrida. Se você preferir uma adubação química, você pode escolher um adubo destinado a plantas ornamentais. Pode ser um adubo de samambaia que vai manter o vegetal dela bem bonito, bem saudável e bem verdinho. Em relação aos adubos químicos, eu prefiro os de liberação lenta, como os mocote, que são umas bolinhas que a gente coloca aqui no cantinho do vaso e vai liberando lentamente essa adubação. E as mudas da avenca, elas podem ser feitas a partir da divisão da touceira, ou se você tiver um jardim com bastante umidade, você vai encontrar mudinhas dela nascendo ali nos locais mais úmidos. Aqui, por exemplo, nasce nos vasos de orquídea, porque aqueles vasos ficam úmidos, tem ali um substrato bem propício. Aí ela vai soltando esporos, que são essas pintinhas marrons que ela tem atrás da folha. Isso aqui é a semente da avenca e é isso aqui que nasce aí em vasos de planta, em locais úmidos. Então, você pode pegar essas mudinhas, plantar em um vaso com um bom substrato, que ela vai crescer e vai se desenvolver. É uma planta aí fácil de se reproduzir se tiver muita umidade ambiente. Em relação a pragas e doenças, é uma planta aí bem resistente. Aqui no meu cultivo ela não é muito de pegar praga, mas o mais comum é que ela seja atacada aí por pulgões, cochonilhas, ácaros. Então, você sempre tem que observar o vegetal, olha por baixo das folhas, se ela começar a amarelar, você pode dar uma olhadinha, pode ter alguma praga. Se tiver formiguinhas andando em volta do vaso, também é bom você olhar se não tem cochonilha, se não tem pulgão. E no menor sinal dessas pragas, você já usa aí um inseticida ou então uma receitinha caseira para controlar, porque se você deixar, vai acabar destruindo a sua planta.
Existem outras variedades de avenca que você pode cultivar. Tem ela com as folhinhas em um tamanho bem grandão, que é a avenca grande. Tem ela com folhinhas menores e tem ela com outros formatos de folha. Aqui no meu cultivo eu tenho somente essa daqui que nasceu espontaneamente aqui no meio das minhas plantas e desde então eu estou cultivando ela aqui em vaso. E o cultivo das outras variedades é bem parecido com o cultivo dessa daqui. Então, se você tem uma outra variedade, as dicas que eu passei nesse vídeo vão servir para você. Então, esse é o vídeo de hoje. Foi para mostrar aí o replante da avenca e falar um pouquinho sobre o cultivo dessa planta linda. Me conta aí nos comentários o que você achou desse replante e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final a playlist aqui do canal sobre as samambaias, porque a avenca faz parte aí das famílias das samambaias. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!